Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre algumas atividades experimentais a partir do manômetro de tubo em U. Vamos mostrar para vocês como que nós construímos este manômetro e com isso ampliar conceitos de pressão, densidade, fluidos, bem como debater sobre possíveis atividades a serem desenvolvidas com estudantes a partir deste experimento. Aqui a gente mostra para você como que nós fizemos a montagem do experimento. Neste caso, utilizei um quadro antigo, e no fundo desse quadro eu coloquei papel milimetrado. E a partir daí, transformei ele num painel e também utilizei uma mangueira transparente, para fazermos o tubo em U. E a partir disso, nós utilizamos prendedores, Vocês podem usar fita adesiva, enfim, trabalhar com outros materiais para prender. Nós utilizamos também corante, Água com corante, álcool, óleo e balões. Então aqui nós já percebemos o manômetro construído, Organizado aqui. Ao fundo vocês têm o painel, o papel milimetrado, a água, o corante e também nós utilizamos uma seringa. É importante colocar nesse volume de água que nós utilizamos 3 gotas de corante alimentício. E nós assumimos que a densidade da água era de 997 kg por metro cúbico, em função de que a temperatura ambiente no local estava aproximadamente 22 graus Celsius. Então, nós desconsideramos a variação da densidade da água em função da variação de temperatura, porque a temperatura praticamente não variou durante a execução do experimento. Mostrando aqui rapidamente para vocês a mistura do corante, E também, por que colocar corante? Para facilitar, na verdade, a visualização desse líquido dentro do tubo em U. Então, vou acelerar um pouco o vídeo aqui para vocês. E vocês vão perceber que está aí pronta a nossa solução para trabalharmos. Então, 3 gotas de corante, desconsiderando aqui que esse corante vai variar a questão da densidade. Então, aqui nós já inserimos com a seringa, nessa região aqui, os 2 tubos estão abertos, nas extremidades. E o que acontece? Se eles estão abertos nessas extremidades, a gente tem a pressão atmosférica agindo de forma igual nos 2 pontos. E com isso nós vamos obter um equilíbrio da pressão nessas 2 extremidades. Então, nesse sentido, nós estamos assumindo que o somatório de pressões do lado A e B são iguais, logo a pressão no ponto A e a pressão no ponto B, elas são iguais. Isso com as 2 extremidades abertas. É importante, quando nós estivermos trabalhando com estudantes, ou quando nós estivermos montando nosso experimento, pensar para que serve esse tipo de experimento. Então, a ideia aqui desse vídeo é que vocês possam ver a aplicabilidade prática de como fazer um manômetro de coluna tipo U artesanalmente e usar em, por exemplo, medidas de sistemas de gás. Então, este vídeo aqui ilustra essa forma de fazermos a aplicabilidade prática. Bom, quando a gente vai utilizar o manômetro para medir a pressão de um gás, por exemplo. Neste caso aqui, vocês estão percebendo no vídeo que havia uma seringa nessa região, uma seringa nesse ponto, e no momento que nós tiramos a seringa, acontece o equilíbrio. Antes, nós tínhamos nessa região aqui, uma coluna de líquido associado à pressão exercida por este gás que está aprisionado dentro da seringa. No momento que eu solto, observem que vai acontecer um equilíbrio das colunas, dizendo dessa forma que a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse outro ponto. Então, esta é uma forma de fazer a medida de um gás a partir do tubo
de manômetro. E nós temos uma demonstração de como nós podemos, então, medir a pressão de um gás dentro do manômetro de tubo aberto. Observem aqui que nós estamos inserindo uma determinada pressão de gás a partir dessa seringa, através do seu êmbolo, né? E ela faz, então, um deslocamento de uma determinada coluna de água que nós temos aqui. E isso ocasiona uma diferença de pressão entre os dois pontos, né? Então, nós temos aquela região da pressão nesse ponto G, né, que é igual à pressão da coluna de água que nós temos nesta região aqui. Então, nós estamos aqui ilustrando para vocês a pressão manométrica. E é claro que a gente pode, a partir dos dados que nós temos da densidade da água, da aceleração gravitacional, da medida de coluna aqui, feita a partir do papel milimetrado, obter a pressão daquela coluna neste ponto aqui, ó, a pressão provocada pelo gás. Então, é uma forma de obtermos de forma experimental a pressão manométrica. Aqui, vocês vão perceber que nós temos dois tipos de balões, não só em função da cor, mas também em função de sua estrutura. Vocês vão perceber que um expande mais e o outro, né, esse aqui está mais expandido, e esse aqui ele é menos expandido. Bom, então nós temos aqui diferenças de elasticidade desses balões. E aí, automaticamente, nós vamos perceber uma diferença na coluna de líquido deslocado. Ou seja, nós temos aqui uma visão de que a pressão manométrica do balão vermelho é maior que a pressão manométrica do balão azul. Então, a gente pode criar a discussão de por que a pressão do balão vermelho é maior do que a pressão do balão azul. E nesse sentido, vocês, inclusive, podem desenvolver o cálculo, né, de quanto vale essa pressão experimentalmente. Então, desenvolver a medida, por exemplo, a densidade com outro fluido, o caso do óleo de cozinha. Então, nesse caso aqui, estou introduzindo pela seringa óleo de cozinha a partir do momento em que eu já tenho a coluna de água no manômetro. Então, observem que eu vou usar a seringa, sempre uso essa base aqui, que estou utilizando até para não ter vazamentos, né, e não sujar o meu papel milimetrado, e com isso facilitar meu experimento. Observem, injetar, né, vou injetar o óleo, e com isso vocês vão perceber que vai aumentar a coluna desse líquido. Demora um pouco para esse óleo descer, né, até estabilizar aqui dentro da coluna, então é um processo que tem que ser feito com um determinado cuidado, e vocês já vão perceber que há uma certa organização desse óleo. Agora, tirando a seringa, nós vamos ter um sistema que vai se equilibrar aqui, a mistura dessa água, né, inicial aqui, que ela vai com o tempo vai estabilizar. Bom, a partir disso, nós temos que considerar que tipo de óleo foi utilizado no experimento. Neste caso aqui, eu estou utilizando um óleo de girassol, uma única reutilização, né? Foi utilizado, também está descrito isso, tabelado, né? Pelo próprio sistema do mapa, né? Então, a gente fazendo esse experimento, agora a gente pode determinar qual é a densidade deste óleo que eu estou utilizando neste experimento. A partir da relação das duas colunas, né, tanto da água como da coluna de óleo, observem que eu coloco um ponto de equilíbrio. Agora, meu ponto de equilíbrio é A e B, que está representado aqui na imagem. Eu posso dizer que nesses dois pontos, ó, nesse ponto A e nesse ponto B, que estão aqui, nós temos as pressões iguais. Então, as pressões provocadas por quem? Pressão provocada pela coluna de ar, então cada lado tem uma pressão atmosférica agindo aqui, e pela pressão provocada pela coluna de água e pela coluna de líquido. Então, a partir disso, nós podemos estabelecer a relação entre
a densidade do óleo, né, a densidade do óleo vezes a sua altura, que tem que ser igual à densidade da água vezes a coluna de água. Bom, a partir disso, então, nós podemos fazer as medidas utilizando o papel milimetrado. E observem que essas medidas aqui estão com 0,20 metros, mais, menos. Aqui nós temos o erro de medida associado. Dependendo, se você estiver trabalhando com estudantes do ensino médio, nós geralmente não trabalhamos com erro de medida, né? Então, esse tipo de atividade depende do nível de cobrança que nós formos fazer. E vejam que nós chegamos aqui a um valor de em torno de 907,72 mais menos, né, 0,06 kg por metro cúbico. E é importante voltar então para a ideia de refazer a análise, né, de refazer as medidas, observar se realmente aquilo está equilibrado ou não. E neste caso nós chegamos a um valor, refazendo os cálculos, de 912,67 mais menos, né, 0,06 kg por metro cúbico. Então são ideias, né? A gente está expondo aqui ideias de como que pode ser realizado esse experimento utilizando o manômetro, que você mesmo pode construir na sua sala de aula, ou até mesmo levar para uma feira, né, de ciências, e trabalhar com as questões experimentais. Claro que podem entrar aqui as discussões do que fazer com esse óleo, de não jogar esse óleo na pia, enfim, de reutilizar este óleo. Tem as questões ambientais. Aqui fazendo uma rápida medida, né, da questão do volume versus a massa, né, desse óleo, nós vamos chegar em torno de uma média de 911,22 kg por metro cúbico. E claro que essa balança ainda precisaria ser uma balança com um sistema de medida melhor, né? Mas ele já nos dá um indicativo em relação àquela medida experimental que eu obtive com o tubo. Bom, aqui a gente deixa um exemplo também, né, dos colegas sobre como que podemos fazer essa prática utilizando painel de fixação, a própria fita, caneta, a questão do tubo transparente, né? Tem um vídeo que a gente deixa como fonte de consulta para aqueles que se interessarem em querer mais informações sobre como montar este experimento. Bom, outra forma seria trabalhar, por exemplo, com a proposta de analisar o valor experimental que a gente fez ali no slide 17, né? Determinar o valor da pressão manométrica dos balões 1 e 2, que vai estar associado aos próximos slides. Ou seja, o que a gente está propondo aqui? É que a gente possa, daqui a pouco, disponibilizar não o experimento para os estudantes, mas sim disponibilizar as imagens do experimento. Vejam que a gente tem 3 situações aqui de colunas de óleo e que a partir das imagens, então, os estudantes podem realizar uma atividade experimental investigativa a partir da análise das imagens. Então, temos uma proposta nessa situação em que o professor disponibiliza o material, as fotografias para o estudante. E a outra situação seria, então, analisar como que é o valor, como que eu posso calcular o valor da pressão manométrica, tanto do balão azul como do balão vermelho. Aqui vocês observaram, né, que no momento em que eu coloco o balão, o ar que está dentro do balão, ele exerce uma pressão sobre essa coluna. Observem aí a imagem de como que fica esse balão. Bom, então desta forma, a gente está trabalhando com vocês até nesse momento com a questão da água com corante e a questão do óleo. Quando fomos trabalhar com o álcool, a gente começou a ter alguns desafios, algumas dificuldades. Por exemplo, a gente não consegue ter a clareza de como que fica
a altura, né, da coluna de álcool. Então, dificulta a questão do trabalho com o álcool. Uma leitura complementar que a gente pode estar desenvolvendo enquanto atividade é trabalhar, por exemplo, a medição da densidade do óleo a partir do que se tem na literatura, né? Então, aqui deixa um texto para que aqueles que se interessarem fazerem a discussão junto com seus alunos ou até desenvolver outras atividades de busca de informações. Espero ter contribuído e me coloco à disposição para todos aqueles que quiserem debater comigo sobre este tipo de atividade experimental a partir de um tubo manométrico. Um forte abraço a todos.